Fala, galera do Mundo da Bola. O Flamengo atropelou, humilhou e manteve o Vasco da Gama na zona de rebaixamento, um lugar que parece que o Vasco se sente muito confortável. O jogo foi interessante por algumas razões táticas, e uma coisa que a gente gostaria de discutir nesse vídeo de hoje: o que importa essa vitória? Qual é a importância dessa vitória no que se refere à confiança desse elenco do Flamengo, que tem sido desafiado, particularmente em sua qualidade, nesse início de 2023. Nós vamos falar sobre isso, sobre os detalhes do jogo, sobre a parte tática, sobre a confiança aqui nesse vídeo. Não se esqueça, já chegue deixando o seu like, se inscreva no canal, o canal precisa crescer, então compartilhe esse vídeo e encoraje seus amigos a também se inscreverem aqui no Mundo da Bola. Vamos começar a falar sobre isso logo depois da nossa abertura. Bom, estamos de volta aqui para falarmos aqui do jogo. O placar de 4-1 talvez não reflita exatamente tudo o que foi esse jogo, mas reflete uma coisa: a eficiência dos jogadores do Flamengo, que dessa vez funcionou, e a ineficiência do time do Vasco, que coletivamente, individualmente, foi muito, muito mal. A gente pode falar da questão da posse de bola, tem vários assuntos relacionados com o jogo que talvez vocês achem interessante, mas o que nós vamos falar aqui hoje é uma questão específica, são várias questões específicas, na verdade. Nós vamos falar da parte tática e da questão da confiança. Vamos começar falando da parte tática do jogo. Tem algumas curiosidades aqui na parte tática. A gente está colocando na tela algumas estatísticas, a estatística do primeiro tempo e a estatística do segundo tempo. Mas uma coisa importante: até os 15 minutos do primeiro tempo, o Vasco tinha 70% de posse de bola. Essa posse de bola foi decaindo, e o Flamengo passou a dominar o jogo na metade do primeiro tempo em diante, no que se refere à posse de bola. O Flamengo teve mais finalizações no gol, teve grandes chances, foi um time que teve melhor no jogo. No segundo tempo, a posse de bola do Flamengo ainda aumentou, mesmo no primeiro tempo, o Flamengo tendo vencido o primeiro tempo por 4-0. O primeiro tempo acabou 4-0, o que gerou até um desapontamento em parte da torcida, que dizia que o Flamengo deveria continuar nessa mesma pegada para conseguir efetivamente uma goleada histórica contra o seu grande rival. E uma das coisas que é importante que a gente coloca aqui na parte tática é a questão do Pulgar. Eric Pulgar fez uma diferença que não pode ser subestimada no jogo de ontem contra o Vasco da Gama. Uma atuação de gala, coroada com o primeiro gol da partida, um golaço de fora da área, colocada no ângulo. Mas mais do que o gol, o Pulgar teve uma função muito interessante que a gente vai comentar aqui com vocês. Primeiro, a questão defensiva. E muitas vezes, como vocês estão vendo aí, em muitos momentos do jogo, o Pulgar se alinhou aos zagueiros. Se colocou entre Davi Luiz e Fabrício Bruno, e também com muita frequência saía, não muito longe, saía desta linha e provia aos zagueiros uma linha defensiva, uma proteção ao Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Essa proteção fez com que a atuação, por exemplo, do Davi Luiz, que vinha sendo muito contestada pela torcida do Flamengo, melhorasse muito. Uma boa atuação do Davi Luiz. O Davi Luiz, tendo que se expor menos, sair para correr grandes distâncias para dar combate, ele ainda é um zagueiro que pode ser eficiente. No sistema onde ele fica totalmente descoberto, ele precisa percorrer grandes distâncias, ele não vai conseguir uma grande performance. Você vê aqui, nesse momento do jogo, o Vasco construindo a jogada pelo lado esquerdo e o Eric Pulgar já colocado entre os zagueiros. Você vê aqui também, um pouco mais à frente ainda, por uma construção pelo lado esquerdo, novamente, dessa vez o Davi Luiz invertido com o Fabrício Bruno e o Pulgar ali na mesma linha dos zagueiros do Flamengo. Isso foi uma constante. E todas as vezes que o Eric Pulgar saía para dar um combate, ainda existe um momento de falta de sintonia. Ele saía para dar o combate, e em alguns momentos do jogo, ele e o Thiago Maia tinham que efetivar um sistema defensivo, uma atuação defensiva que não é a melhor, que é correr atrás dos meias e dos atacantes do Vasco da Gama. Isso ainda vem acontecendo no Flamengo. Tem algumas situações como essa.
Outra coisa importante com relação ao Pulgar é o início da jogada. Agora, nas saídas de bola, o Flamengo jogou de uma maneira diferente a maior parte do jogo de ontem, né? Ele abriu os zagueiros, como é tradicional. O Matheus Cunha fez a função do homem centralizado e houve uma distribuição de atividades entre Fabrício Bruno e Eric Pulgar. Isso fez com que houvesse um desafogo do Thiago Maia, que estava sozinho nessa função de distribuição de jogada, com muita dificuldade em jogos passados, e agora, em muitos momentos do jogo, a gente viu o Eric Pulgar ajudando nessa saída de bola, sempre ou quase sempre alinhado com o Thiago Maia, desenvolvendo e melhorando a saída de bola do Flamengo. Isso fez com que a saída de bola do Flamengo fosse bem melhor do que o normal, mas isso também aconteceu por uma razão específica, que refere-se a como jogou o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não conseguiu desenvolver uma marcação alta muito eficiente. Pelo contrário, uma marcação ruim, frágil e desorganizada. Gerou um espaço grande no meio e facilitou a saída de bola. A gente vai falar sobre isso, vou colocar na tela a nossa mesa tática, uma explicação muito rápida. Tá? Na saída de bola, os dois zagueiros abriam, o Matheus Cunha jogava centralizado, o Thiago Maia e o Pulgar ficavam ali pelo meio para ajudar na distribuição de jogada. Quando essa bola era rolada para os zagueiros, os jogadores do Vasco subiam para fazer a marcação, deixando o meio, né, o meio ali de campo muito vazio. Mesmo que, por exemplo, os laterais subissem, o Puma e o Piton subissem, havia ainda assim uma perda de número de jogadores no meio. Essa subida aqui, os 3 jogadores do Vasco, para tentar ganhar a superioridade numérica, eu imagino, que o Barbieri pensou que o Pulgar ficasse pelo meio e que houvesse menos jogadores no meio campo, mas não. O Eric Pulgar e o Thiago jogavam praticamente alinhados, e essa bola, em alguns momentos até com algum perigo, né, com o Ayrton Lucas ajudando, o Wesley ajudando com algum perigo, mas assim que a bola era tocada aqui para o meio, o Flamengo ou ficava com a bola ou pegava a segunda bola. Isso fez muita diferença no jogo de ontem, particularmente no primeiro tempo. O Flamengo teve muita facilidade na saída de bola, mesmo o Vasco da Gama realizando uma marcação alta em alguns momentos do jogo. Então houve sim uma facilidade por falta de organização tática do Vasco da Gama e pela mudança do Sampaoli, colocando efetivamente os jogadores do Flamengo numa situação mais simples. A gente tem isso aqui, a gente pode até mostrar isso aqui para vocês, em algumas situações como essa, vou colocar na tela. Aqui o Flamengo saindo jogando, você vê o Eric Pulgar se apresentando, aqui neste caso o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas, 3 jogadores do Vasco da Gama. Não é exatamente aquilo que eu mostrei na mesa tática, mas o sentido é o mesmo. O Matheus Cunha tem a bola, faz um passe longo e olha o buraco no meio ocupado pelo Thiago Maia, que não estava ali ajudando o Eric na saída de bola, e ali o Gerson completamente sozinho. Quando o Gerson não estava sozinho, quando a bola era uma bola mais dividida, o Flamengo sempre tinha um jogador na sobra. Um buraco imenso, imenso no meio, ficou muito fácil. Além disso, havia uma característica, uma recomendação do Barbieri, que você vai notar nessa mesma jogada, eu vou colocar na tela, você vai notar uma característica do jogo de ontem, que foi uma recomendação, certamente foi uma recomendação do Barbieri. Então, o Vasco, com 3, 4 jogadores aqui efetivamente preparados para marcação, o Matheus Cunha faz um lançamento, faz um passe longo, e note esse jogador do Vasco voltando. Esse jogador do Vasco, aqui você pode ver 24 minutos, primeiro você vê com 2 segundos de diferença, ele volta para dar o combate do Gerson, ele continua correndo. E aqui ele está numa situação, 1 segundo depois, 24 e 3, ele está numa situação de dar o combate no Gerson. Mas o que ele faz? Ele não dá o combate e ele volta para recompor a linha do Vasco da Gama. Outra coisa importante para a gente comentar é que no momento da saída do Pulgar, como eu havia comentado, a defesa do Flamengo ainda fica muito exposta. Tá? Ainda falta essa coordenação. Tem essa jogada,
Tem várias situações onde a saída do Pulgar coloca a defesa ainda em posição de fragilidade. É uma correção relativamente simples e que a gente vai ver isso nos próximos jogos, como a gente viu a correção aí do Sampaoli na saída de bola do Flamengo. E outra coisa que eu anotei que eu acho que vale compartilhar com vocês é o combate na nossa linha alta do Flamengo. Uma curiosidade aqui, né? O Arrascaeta com muita frequência ocupando a posição central, né? Onde se imaginaria seria o Pedro, né? O Arrascaeta ficou ali em diversos momentos do jogo. Era o Arrascaeta o homem centralizado. Inclusive, em um dos gols, o Pedro recupera a bola lá pelo setor esquerdo do time. Foi ele que recupera a bola numa pressão da saída de bola e acaba efetivamente acontecendo o gol do Flamengo. E aí você pode até notar, quando a gente vê aqui a ocupação média dos jogadores no campo, você vê que o Arrascaeta está à frente do Pedro. Dá para dizer que o Arrascaeta jogou de centroavante? Não, porque o Arrascaeta acaba voltando e fazendo as recomposições e fazendo as distribuições de jogada, mas em alguns momentos do jogo ele tem um posicionamento bem ofensivo. E se você olhar, comparar aqui agora o posicionamento do Pedro e onde o Pedro toca na bola, mais aqui para o lado esquerdo, né? E você vê o Arrascaeta, você vê que o Arrascaeta tem liberdade, participa mais do jogo e dá um apoio, um suporte aqui ao lado direito. Ou seja, resumindo essa parte tática, o Pulgar, muito importante, extremamente importante para o jogo de hoje. O Flamengo começa a corrigir a questão da saída de bola. Agora o Pulgar e o Thiago Maia, muitas vezes lado a lado, dividem a distribuição na saída de jogo. Outro ponto importante, que eu havia mencionado no começo dessa nossa conversa, é a questão da confiança. A confiança é um fator fundamental para qualquer atleta de alta performance. No caso específico do jogador de futebol, a questão da confiança dá ao jogador a certeza e a oportunidade de criar jogadas mais ousadas, tomar decisões menos conservadoras. É claro, mais importante do que tudo isso, diminui a ansiedade do jogador na realização de uma jogada e aumenta, porque o jogador está menos ansioso, aumenta o sucesso de realização daquela jogada. Por que eu estou dizendo isso? Eu comentei na live de ontem e vou repetir hoje aqui. Não importa qualquer time do mundo que tenha o melhor técnico e o melhor elenco. Se esses jogadores, se esses indivíduos não estiverem no momento de grande confiança, é muito pouco provável que esse time vá jogar bem. Para o time jogar bem, os indivíduos têm que estar coletivamente organizados, têm que ter confiança neles e no sistema que eles estão jogando. Confiança neles para realizar as jogadas ensaiadas e para tomar a decisão menos conservadora, senão o jogador quer manter a posse de bola, nunca vai dar um passe ousado, vai jogar a bola entre as linhas, ele vai tentar sempre os passes mais simples. Essa vitória de hoje, somada com a vitória contra o Fluminense, é o começo de uma retomada de confiança. Não há dúvida que agora que os indivíduos que compõem o elenco do Flamengo vão entrar em campo nos próximos jogos com um nível de ansiedade mais baixo, porque estão aumentando a sua confiança na realização das atividades individuais dentro de um padrão coletivo. Então as vitórias, particularmente essas em clássicos e vitórias categóricas, mesmo não tendo sido uma partida perfeita, aumentam sim a confiança dos atletas e faz com que o time comece a realizar jogadas que tenham um requerimento de mais sofisticação, de mais complexidade. E isso, de fato, é muito importante, talvez seja até mais importante do que o resultado. O Flamengo entra definitivamente na briga, está apenas 5 pontos do Botafogo, apenas 3 pontos do Palmeiras, e agora parece que ganhou confiança. Tem uma partida fundamental e decisiva contra o Racing no Maracanã. Uma nova vitória coloca definitivamente o Flamengo com nível de confiança lá em cima. E, por ser uma partida de Libertadores, uma partida que praticamente vale a classificação ou colocar o Flamengo numa situação bem mais confortável para a classificação, é muito, muito provável que haja aquela mobilização para o jogo. Então, o Flamengo entra como favorito contra o Racing e pode dar mais um passo para aumentar ainda mais
a confiança dos seus indivíduos e se tornar um time ainda mais forte. Não se esqueçam, deixe seu like, se inscrevam aqui no canal, compartilhe essa live e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Aqui no Mundo na Bola, o conteúdo, o debate e, sobretudo, a audiência são muito acima da média.